Palmeiras abre negociações com Lázaro, ex-meio-campista do Flamengo. O vídeo de hoje do canal do Nicolás traz mais detalhes dessa história e fala também sobre o Corinthians. Augusto Melo foi flagrado falando sobre uma série de assuntos, entre eles um reforço para o meio-campo de 1,90 m. Vou tentar dar mais pistas sobre o assunto. Falo também sobre o São Paulo com negociações que vão irritar o torcedor tricolor, tenham a menor dúvida. Bora falar ainda sobre Rodrigo Caetano, ele vai ou não para a seleção brasileira. Te atualizo sobre patrocínio no Santos. Igor Coronado, novidade importante também. Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e também deixa seu like. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que te dá 100% de bônus em cima do valor depositado. Tô colocando na tela jogos do final de semana espetacular no futebol nacional. No sábado, por exemplo, tem em Minas Gerais Atlético e Cruzeiro, vou de Vitória do Galo. No domingo, no Campeonato Carioca, tem Vasco e Flamengo, vou de Vitória rubro-negra. Para completar Supercopa do Brasil com São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, vou de empate. E você gosta de fazer sua fezinha? Manja de futebol? Então vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Para participar é simples, clica no link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e automaticamente assim que você fizer o depósito, 100% de bônus estarão à sua disposição, beleza? Bora começar o vídeo com uma série de informações no tradicional giro de notícias. A primeira notícia é sobre o Flamengo, que vai pagar quase 1/3 do salário do zagueiro Pablo enquanto ele estiver emprestado ao Botafogo. O empréstimo já está oficializado, o atleta passa por exames médicos nessa sexta-feira e assina até o fim do ano. O Flamengo não recebe nada pelo empréstimo e, além de pagar 30% dos salários, ainda vai ter direito a R$ 1 milhão como multa se o Pablo entrar em cada uma das partidas que os times fizerem entre si. Por falar no Flamengo, queria contar aqui a despedida de Everton Ribeiro do Fla, que poderia acontecer antes do jogo contra o Vasco, não deve ocorrer. Tudo porque o Bahia tem planos de utilizar o Everton Ribeiro no final de semana e não pensa em dispensá-lo. Quero contar ainda sobre o Botafogo, que Segovinha está sendo emprestado por Molenbeek, time da Bélgica. Atacante paraguaio, que até foi alvo de música de torcedores do Botafogo, acabou perdendo o desempenho na reta final da temporada e sem espaço deve acabar se mudando para a Bélgica. Bora falar também sobre o Corinthians, que virou lanterna do seu grupo no Campeonato Paulista depois da vitória da Inter de Limeira por 2-0 contra o São Bernardo. Nesse momento, o grupo do Corinthians tem o Mirassol na ponta com 6 pontos, Inter de Limeira e Bragantino com 4 e o Corinthians com 3. Detalhe importante, com esses 3 pontos, o Corinthians só não está na zona do rebaixamento graças ao saldo de gols. Já Lucas Villalba, zagueiro argentino de 29 anos de idade, deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do Cruzeiro, empréstimo de uma temporada, ao custo de quase 2 milhões, 1.900.000 reais. Se o Cruzeiro quiser ficar com o atleta em definitivo, vai precisar pagar mais 4 milhões de reais e terá 100% dos direitos econômicos. Já Pablo Galdames, volante chileno que pertencia ao Gênova, desembarcou na manhã dessa sexta-feira no Rio de Janeiro para se acertar com o Vasco, vai passar por exames médicos e irá virar jogador em definitivo do Cruz Maltino, operação de 1.300.000 reais. A saideira do giro de notícias, o Brasil perdeu da Venezuela por 3-1 no último jogo da fase de grupos do pré-olímpico. O Brasil foi a campo já classificado e com o time reserva, chegou a tomar 3-0 da Venezuela. O Alexander descontou no finalzinho. Brasil e Venezuela se classificaram para a próxima fase e vão enfrentar nesse quadrangular final Paraguai e Argentina. Os 2 primeiros do quadrangular disputarão as Olimpíadas em Paris. Quero te atualizar agora sobre Igor Coronado, meio atacante brasileiro que está rescindindo seu contrato lá no Al Ittihad. Na quinta-feira contei que o nome foi sugerido ao Flamengo e o rubro-negro descartou, mas ainda existem outros times brasileiros interessados, mas a principal notícia não é essa. Coronado ainda não assinou a rescisão do contrato com o Al Ittihad e eu vou te explicar o motivo. Estamos diante de um debate de mais ou menos 35 milhões de reais. É que o Coronado tem contrato com a Al Ittihad até junho do ano que vem e ganha 5 milhões de dólares por ano. Se você fizer a conta, você vai chegar a esse valor de 35 milhões de reais. O Al Ittihad tentando pagar um pouco menos e o Igor Coronado tentando ficar com uma grana um pouco maior.
A tendência é que essa rescisão aconteça a qualquer momento, e enquanto ela não acontece, o Rafael Brandino, que é o representante do Igor Coronado, segue ouvindo propostas. As melhores até esse momento são de um time da Turquia e outro dos Emirados Árabes. Ambos já toparam pagar aquilo que o Igor Coronado pede para se mudar. Mas, ouvi do Rafael Brandino, que é empresário do atleta, que a vontade do jogador é de voltar ao Brasil. Ele quer atuar profissionalmente pela primeira vez por aqui. Diante desse cenário, basta que algum clube brasileiro se aproxime dessa pedida para que possa haver acordo. Corinthians e Botafogo aparecem hoje como os maiores interessados no jogador. Bora de notícia exclusiva no Santos. Nos últimos dias surgiu a informação de que o Peixe estaria trocando patrocinador master, certo? A Blaze, com quem tem contrato, daria lugar a uma outra casa de apostas. Quero contar para vocês que essa casa de apostas é a Parimatch. Proposta feita pela parceira do Botafogo é de 115 milhões de reais por um contrato de 3 temporadas. O Santos gostaria de ter um contrato de 2 anos e o negócio acabou emperrando também por conta de uma série de problemas que o Santos tem com a Blaze. Somente para rescindir com a Blaze a multa seria de 12 milhões de reais. Para completar, o Santos ainda havia antecipado 25 milhões de reais. O Peixe não teria grana para devolver esse adiantamento. Diante desse cenário, a solução imediata e mais provável é dar continuidade da Blaze com um aumento no patrocínio. Ela vai pagar mais do que os 22 milhões e meio de reais por temporada e ainda se propôs a adiantar uma grana para que o Santos possa resolver seu transfer ban relacionado ao Fabian Bustos. Você sabe que o técnico argentino entrou na FIFA e conseguiu a proibição de inscrição de atletas do Peixe, enquanto uma dívida de 5 milhões e 900 mil reais não for solucionada. Então a tendência é que a Blaze aumente seu patrocínio, o Santos desista de vez da Parimatch e ainda o Peixe consiga essa grana adiantada para fazer a quitação em relação à FIFA. Bora te atualizar agora sobre o Atlético Mineiro. Quero falar sobre Rodrigo Caetano. Nessa sexta-feira o Galo tem um encontro com o Rodrigo Caetano, os executivos da SAF e o Conselho de Administração da Sociedade Anônima de Futebol do Atlético vão se reunir com o Rodrigo Caetano. Essa reunião havia sido marcada de forma antecipada, mas ela acabou ganhando importância porque vai ser a última tentativa do Galo em segurar o Rodrigo Caetano. O Atlético promete um aumento salarial, enorme autonomia e um projeto longo para que ele possa ficar por muitos anos. Você sabe que o Rodrigo, no início dessa semana, esteve reunido com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. O encontro aconteceu na segunda-feira. Desde então, o Rodrigo tem uma proposta. A ideia do executivo era deixar o Atlético depois apenas do clássico contra o Cruzeiro nesse sábado. O pessoal do Galo vai tentar convencê-lo a ficar, mas existe um enorme pessimismo e a tendência é que o Rodrigo vá mesmo trabalhar na CBF. Diante desse cenário, já começa a haver um estudo de mercado. O Paulo Brax é um dos nomes mais comentados, ex-executivo do América, do Inter e do Vasco, super criticado nas passagens pelo Sul e pelo Rio de Janeiro, mas com bom trabalho no futebol mineiro. Além dele, outros executivos têm sido sugeridos ao Galo e não há definição ainda sobre o tema, até porque o Atlético ainda tem alguma mínima esperança de ficar com o Rodrigo Caetano. Quero contar notícia exclusiva na noite dessa quinta-feira. Uma fonte importante que eu tenho me chamou para falar que Lázaro, ex-jogador do Flamengo, tem negociações avançadas com o Palmeiras. A pessoa chegou a dizer que o negócio está praticamente fechado e o Lázaro deve virar reforço do Palmeiras nas próximas horas. Fui checar essa informação com o Palmeiras, que não confirma o estágio de negociação tão avançado. O Palmeiras admite que existem tratativas, confirma que o meio atacante revelado pelo Flamengo e que pertence ao Almeria interessa. As tratativas existem, mas ainda não há martelo batido. Só para quem não se lembra, o Lázaro tem 21 anos de idade, surgiu na base do time, conseguiu espaço na equipe principal do Flamengo, mesmo com um batalhão de jogadores muito mais famosos, e foi vendido em 2022 para o Almeria por 7 milhões de euros. Na semana passada, o Red Bull Bragantino chegou a negociar com o Almeria, teve o sim do atleta, mas na última hora o clube espanhol, por problemas internos, desistiu da negociação. Palmeiras entrou na parada e está disposto a comprar o jogador por cifras parecidas a esses 7 milhões de euros e o acordo pode ser sacramentado em breve. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Palmeiras que ainda busca um centroavante e também um atacante de lado de campo. O nome do William José, que foi bastante comentado. O que houve foi uma consulta ao Nick Arcuri, que é o representante do atleta, para perguntar as condições de negócio, e o Nick disse que via essa transferência como muito difícil. Até clubes da Espanha chegaram a fazer proposta pelo William José e não houve acordo com o Betis.
Sobre Diego Costa, o Palmeiras deu um tempo nas tratativas com o Diego na busca por um outro centroavante um pouco mais jovem. Se não conseguir, pode retomar as conversas com o centroavante ex-Botafogo que está livre no mercado. Quero falar agora sobre o São Paulo e contar bastidores de 3 negociações fechadas. 2 delas bastante polêmicas. Quero começar pela negociação mais simples que não vai garantir críticas. Jackson Mendes é novo jogador do Elche, da Espanha. O empréstimo foi fechado nas últimas horas. O volante equatoriano, que havia sido contratado depois da Copa do Mundo sem custos, vai por empréstimo até a metade da temporada. O São Paulo não recebe nada, mas vê a possibilidade de o Mendes ficar em definitivo na Espanha. Seria importante até para que o São Paulo economizasse esse dinheiro. O jogador está fora dos planos da comissão técnica. Agora os 2 negócios mais polêmicos. São Paulo vendeu Thales Vander, artilheiro do Sub-20 na temporada passada, e Maioli, jogador de lado de campo também com bom potencial. E as 2 vendas não tiveram qualquer real aplicado. O São Paulo não vai receber absolutamente nada pela transferência dos 2 jogadores. O Maioli vai para o Apoel, que fica com 55% dos direitos econômicos. O Maioli vai manter 20% e o Tricolor vai ficar com apenas 25% de uma venda futura. Já em relação ao Thales Vander, que para mim poderia ser o reserva imediato do Caleri no elenco principal. O Thales vai defender o Aves, time de Portugal, e o São Paulo, além de não receber nada, ainda deu 60% do valor de uma venda futura para o Aves. O Tricolor vai manter 40%. Nicola, mas por que o São Paulo fez esse tipo de negócio? Por entender que os 2 jogadores não teriam utilidade no time principal, nem o Thales Vander, nem o Maioli seriam utilizados, e a ideia é que eles vão para 2 clubes onde eles possam ter oportunidade de jogar, ganhem vitrine e se valorizem. Diante de uma nova proposta de outros clubes, São Paulo possa render, possa ficar com dinheiro no futuro. Você gosta das ideias? O que pensa sobre os negócios? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião. Só antes de mudar de assunto, contar também que Lucas Moura ainda é dúvida para a partida do final de semana, domingo, jogo contra o Palmeiras no Mineirão, e a dúvida se dá por conta da questão física. O Lucas vem batalhando com dores, chegou a sentir no jogo contra o Corinthians logo no início da partida, fica até o intervalo. Se ele se sentir bem até domingo, durante os treinos, será utilizado. Caso contrário, a tendência é que o Lucas fique de fora do jogo. Em relação a James Rodrigues, o meia colombiano que ainda nem estreou, está fazendo as últimas partes ou o último trabalho de recondicionamento físico e ainda não tem a sua confirmação, a sua escalação confirmada. Se for para o jogo, deve ir para o banco de reservas, tá? Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Corinthians. Você deve ter visto que vazou nas últimas horas um vídeo em que o Augusto Melo, em sua sala na presidência, conversa com um homem de cabelo branco. E essa conversa é gravada. O Augusto faz algumas revelações importantes, entre elas de que Rodrigo Garro só vai ter sua documentação regularizada na próxima segunda-feira, ou seja, está fora do jogo contra o Novo Horizontino. Já Pedro Raul, que está treinando com os colegas, com o restante do elenco, foi comprado do Toluca por 5 milhões de dólares. Esse, de acordo com o Augusto Melo, terá condição de enfrentar o Novo Horizontino nesse domingo. Corinthians também está perto de fechar com um meio-campista de primeira linha de 1,90 m de altura, palavras do presidente. A partir daí, uma série de especulações, todo mundo tentando imaginar quem é esse meia atacante que vai chegar. O que eu quero contar para vocês é que não se trata de um meia. O jogador em questão é um volante, que é muito alto e vai ajudar na bola defensiva e na bola ofensiva. Então, se você está esperando por um meia atacante, talvez se decepcione. Apesar de o Corinthians precisar muito mais de meias do que de volantes, trata-se de um volante que está sendo negociado. Não consegui descobrir qual é o nome desse atleta. Pogba completamente descartado, Talisca também foi especulado completamente descartado. Chegaram a falar em Redondo, volante que pertence ao futebol argentino, considera a operação muito cara. Queria contar também que existe otimismo no Corinthians em relação a Claudinho, tá? Informação trazida nessa semana pelo Samir Carvalho. O staff do jogador assegura que não há nenhuma chance dele chegar agora, somente na metade do ano, mas dentro do Corinthians, 3 pessoas com quem conversei esperam, aguardam, acreditam na chance de o Claudinho ser contratado ainda nessa janela de transferências. Operação que poderia envolver troca de jogadores, atletas do Corinthians indo para os entes, tudo isso está sendo debatido internamente. Só para arrematar, contar que Luan Pérez, antigo parceiro de zaga do Gustavo Henrique, eles atuaram juntos lá no futebol turco, foi sondado.
e pode acabar pintando como reforço do Corinthians também. Corinthians que conversa com o Lianco, a busca por um zagueiro acontece especialmente depois da saída do Veríssimo e da não contratação do Pablo. Para arrematar, só queria registrar os valores da dívida que o Corinthians tem com o Carlos Leite. O empresário foi à justiça para cobrar mais de 60 milhões de reais do Timão. E boa parte dessa dívida se dá por comissões que não foram pagas de atletas que são dele. A comissão mais alta diz respeito a Gil, 7 milhões e 400 mil. Corinthians também deve, por causa do Fagner, ao Carlos Leite 6 milhões e 100 mil reais, 5 milhões e 900 mil pelo Cássio, 3 milhões e 400 mil pelo Renato Augusto, mais 3 milhões e 200 mil pelo Matheus Vital, além de 1 milhão e 900 mil pelo Camacho, sem contar outros jogadores. O que você pensa sobre todos esses assuntos? Esquece de comentar, deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo também, beleza? A gente se vê à tarde, ainda tem live às 7 da noite. Abraço, tchau!